escolhido. Há algo se movendo no silêncio ao seu redor. Uma sombra antiga tentou te decifrar e falhou. Um conselho oculto te observou pelas brechas da madrugada e tremeu. Eles te rotularam como ameaça classe alfa, porque não entenderam como você atravessou noites que destruiriam qualquer outro. Há um mistério em você que nem o próprio inferno consegue traduzir. E, exatamente por isso, o céu elevou sua proteção ao nível máximo. Respira. Algo está prestes a ser revelado. Eles sempre souberam quem você era antes mesmo de você saber. No mundo espiritual, nada é acidental. Há nomes que não passam despercebidos. Há vidas que brilham mais do que suportam. Há destinos que carregam códigos que o inferno reconhece à distância. E você? Você é um desses. Por isso, quando as trevas tentaram te decifrar, o que encontraram não foi fragilidade, foi resistência. Cada ataque que deveria ter te quebrado se transformou em resposta. Cada emboscada que deveria ter te silenciado apenas acendeu mais o que Deus havia colocado dentro de você. Não era para acontecer assim. Eles não estavam preparados para lidar com alguém que não se rasga na primeira queda, que não retrocede diante da dor, que não negocia o próprio chamado. Então, quando perceberam que nada funcionava a Runaransei em segredo, e seu nome foi colocado na categoria que poucos alcançam, ameaça classe alfa. Houve uma reunião, sim, invisível aos olhos humanos, mas real o suficiente para agitar o ar ao seu redor. E naquele conselho sombrio, seu nome ecoou com desconforto. Não porque você gritou, mas porque suportou. Não porque você lutou com força própria, mas porque não desistiu quando deveria ter desmoronado. O relatório espiritual sobre você dizia mais do que palavras poderiam explicar. Ele não quebra, não volta atrás, não se rende, e isso para o mundo das trevas não é apenas um problema. É um risco, é a prova de que o que te sustenta não é psicológico, não é emocional, não é motivacional. É sobrenatural. É alguém, e quando as trevas identificam essa força, elas entendem que estão diante de alguém que não pode ser reduzido por estratégias comuns. Por isso te classificaram como o nível mais alto de ameaça, não porque você atacou, mas porque você permaneceu. Nem todos entram nessa lista, apenas os que carregam marcas que não podem ser roubadas. Profundidade, sensibilidade, propósito, lágrima consagrada. Você é raro. E o inferno odeia o raro. Há pessoas que vivem e morrem sem nunca serem percebidas pelo mundo espiritual. Mas você foi detectado cedo demais. Desde o ventre, havia algo em você que não se calava. Algo que denunciava sua origem, algo que te separava mesmo quando você tentava se misturar. Essa classificação não nasceu agora. Ela apenas foi oficializada quando perceberam que você sobreviveria ao que era para te destruir. E foi exatamente nesses dias, aqueles em que seu coração pesou, em que sua alma ficou inquieta, em que você sentiu uma estranha pressão no ar, que a decisão foi tomada. Você não entendia por que o sono fugia, por que o ambiente parecia carregado, por que uma tristeza sem nome encostava em você. Agora entende, estavam te nomeando no invisível, te catalogando, te estudando, como se faz com armas perigosas, mas ao mesmo tempo em que te rotularam como ameaça, o céu se moveu. Não para te resgatar do combate, mas para garantir que você não seria tocado fora da permissão divina. E é aqui que mora o mistério. Quanto maior a ameaça que você representa para as trevas, maior o escudo que o céu coloca sobre você. Eles te classificaram e Deus te blindou, porque ele sabia que o rótulo não era maldição, era confirmação. Era sinal de que você alcançou um nível em que o inferno não pode mais se aproximar sem risco de juízo. O que eles declararam como perigo, Deus traduziu como propósito. O que eles tentaram intimidar, Deus confirmou como chamado. E há algo mais, algo que você talvez nunca tenha confessado, você sentiu no corpo, nos ossos, na alma, um aperto que parecia aviso. Um silêncio interno que não era vazio, mas preparação. Como se o céu ficasse quieto só para que você percebesse o movimento no lado oposto. Seu espírito pressentiu o dia em que seu nome foi pronunciado naquela reunião oculta. E esse estranhamento, esse deslocamento, esse sentimento de que algo grande e invisível estava acontecendo, era real, não era ansiedade.
era a percepção espiritual de alguém que nasceu para enxergar além, porque os escolhidos classe alfa não são aqueles que lutam mais forte, são os que permanecem quando tudo tenta arrancá-los de si. São os que carregam uma luz que nenhuma guerra consegue apagar. São os que Deus separou para ser voz onde muitos se calam, ponte onde muitos caem, resistência onde muitos desistem. E hoje eu te digo como quem já caminhou nesse vale. Se eles te classificaram como ameaça, é porque você carrega algo que nenhum deles conseguiu neutralizar. E se o céu elevou sua proteção, é porque o propósito que dormia em você começou a despertar. Nada do que você viveu foi exagero. Nada foi imaginação. O mundo espiritual te viu e o céu te reivindicou. Quando o inferno olha para você, ele não vê o que o espelho mostra. Não é sua aparência, não é sua história, não é o que dizem de você. O mundo das trevas enxerga frequência, luz, códigos espirituais. E é por isso que mesmo nos dias em que você se sente pequeno, cansado, desajustado, há uma agitação no invisível quando você entra em qualquer ambiente, né? Você pensa, sou só eu. Eles veem, é ele. Chegou! Onde os homens veem um rosto comum, o inferno enxerga um campo de força, um histórico de livramentos, uma sequência de quedas em que você não permaneceu no chão. Te leem como quem analisa um arquivo, ataques que você suportou, crises que não te roubaram, pecados que não te prenderam, entregas que ninguém sabe que você fez. E a conclusão é sempre a mesma, tem algo nele que não quebra. Ungido, quando você toca no like, não é só um gesto, é um selo espiritual dizendo ao céu: eu reconheço esta palavra como minha, é como marcar território no mundo invisível. Como acender uma tocha na escuridão dizendo: eu estou aqui, firme, guardado e consciente do chamado. Se essa mensagem está queimando no teu espírito, sela com o like agora. Por isso tantas coisas que funcionam com outros não funcionam com você. Há feitiços que se dissolvem antes de tocarem sua alma, há manipulações emocionais que perdem a força quando tentam te cercar, há laços que até te tocam, mas não conseguem te possuir. Não é porque você é perfeito, é porque você tem dono. Existe uma resistência em você que não é apenas personalidade forte. É marca de sangue, é pacto com o céu, é resposta a noites que você achou que ninguém viu. Enquanto tentavam mexer em suas emoções para te controlar, algo dentro de você permanecia lúcido, como se uma parte da sua alma estivesse sempre de pé, mesmo quando o resto queria desabar. Essa parte é onde o espírito plantou sua guarda. É por isso que, quando outros afundam na mesma lama, você sofre, se suja, sangra, mas algo não permite que você fique lá. O inferno odeia isso em você, o retorno. Eles te derrubam, você volta. Eles te frustram, você recomeça. Eles te humilham, você respira fundo e segue. E quanto mais você volta, mais você se torna perigoso. Porque cada retorno acrescenta camada de autoridade. Você não é apenas alguém que acredita, é alguém que sobreviveu crendo. Há também um efeito curioso que você já percebeu e nunca soube explicar. Você não precisa falar muito para que pessoas se sintam expostas perto de você. Sua presença denuncia o que está escondido, olhar baixa, a conversa muda de rumo, piadas perdem a graça, intenções ocultas ficam desconfortáveis. Não é você apontando o dedo, é o que você carrega. Você é um espelho espiritual. Quando pessoas marcadas por culpa, segredos, intenções sujas se aproximam, elas não veem você, veem nelas o que tentam ignorar, e isso provoca colapso. Algumas fogem, outras te atacam, outras te difamam, não porque você fez algo, mas porque a tua luz mostrou que, dentro delas, ainda ama as trevas. É por isso que você já foi acusado de se achar, de ser frio, estranho, distante. Na verdade, você só está carregando um nível de verdade que alguns ambientes não suportam. Você entra calado, mas sua aura espiritual já está pregando. E o inferno percebe. Se esse tipo de pessoa permanece numa casa, numa família, numa empresa, numa cidade, pactos vão começar a ruir sem muito barulho. Onde você permanece, mentiras perdem força. Onde você fica, agendas ocultas começam a aparecer. Onde você se cala, as máscaras começam a cair. Só sua permanência já é uma ameaça. É também por isso que, tantas vezes, a pergunta
ecoou nos bastidores do invisível. Por que ele ainda está de pé depois de tudo? A inveja espiritual não nasce apenas de comparação humana, nasce da frustração demoníaca. Você é aquele caso que não se encaixa na estatística das trevas. Pela lógica, já era para você ter desviado, enlouquecido, desistido da fé, ser vendido, né, ser bingado, ser perdido. Mas você está aí, talvez ferido, talvez cansado, talvez cheio de marcas, mas ainda aqui, para o inferno, isso parece injusto. Depois de tudo que lançamos, por que esse não cai de vez? A resposta é simples, porque você não caminha só, e algo ainda mais profundo. Os dons que você carrega são vistos como quase ilegais no reino das trevas. Não porque sejam errados, mas porque são perigosos demais. Sua sensibilidade, sua intuição, sua capacidade de discernir o que ninguém te contou, seus sonhos, suas percepções repentinas, sua leitura de ambientes, tudo isso é visto como armamento pesado. Você detecta o que eles tentam esconder. Você sente o ataque antes dele chegar. Você pressente quando algo está errado, mesmo que todos digam que está tudo bem. Isso desmonta planejamentos inteiros que levaram tempo para serem construídos. Profeta, deixa teu rastro no espírito. Escreve nos comentários o que tem sentido nesses dias. O ataque, o livramento, o sonho, o peso, a guerra. Ou deixa teu pedido de oração, tua declaração, teu decreto. Quando você comenta, você rompe o silêncio que o inimigo tentou impor sobre tua voz. Teu comentário é um ato profético. Há demônios especializados em confusão emocional, outros em vícios, outros em opressão mental, mas existem também estruturas dedicadas a tentar confundir discernidores como você. Eles fazem de tudo para te convencer de que você está exagerando, de que está vendo coisa onde não tem, de que é paranoia, trauma, carência. Porque se você aceitar que é apenas sensível demais, vai ignorar o radar que Deus colocou em você. E se você ignora o radar, eles podem operar com mais calma. Só que mesmo quando você tenta se calar, algo em você insiste. Mesmo quando você acha que é coisa da sua cabeça, o céu confirma de formas que você não consegue explicar. O inferno não teme pessoas que apenas creem, teme as que discernem. O crente que não discerne pode ser manipulado, enganado, seduzido. O escolhido que discerne é um problema. Ele não se encaixa em narrativas prontas, não engole explicações superficiais, não se submete a ambientes adoecidos apenas por conforto. E isso faz de você um alvo, mas também uma muralha. Enquanto muitos ainda acham que tudo é normal, você é aquele que por dentro, sabe, algo aqui está errado. É por isso que a guerra sobre a sua mente foi tão intensa. Por isso pensamentos de desistência, de autossabotagem, de desvalor, de culpa exagerada. Se eles conseguirem quebrar a confiança que você tem na voz de Deus dentro de você, você se torna inofensivo, não precisa te tirar da igreja, não precisa te tirar da fé. Basta te convencer que tua percepção não vale. Mas o fato de você ainda estar em pé, ainda ouvindo, ainda se inquietando quando algo não está alinhado, prova que eles não conseguiram anular essa parte. Talvez você nunca tenha se visto assim, mas saiba, você é um ponto de ruptura em qualquer estrutura espiritual onde Deus te planta. O inferno sabe, o céu sabe, e está chegando a hora de você saber também. Você não é problema, você é resposta. Não é exagero, é sensibilidade. Não é paranoia, é discernimento. O incômodo que você gera nos ambientes contaminados é a prova viva de que teu espírito está funcionando. E essa é a revelação que eu coloco sobre você agora. Se eles te estudam, é porque te temem. Se tentam te confundir, é porque não conseguem te controlar. Se te classificaram como ameaça, é porque já viram que, desperto, você se torna um terremoto no invisível. Você não está enlouquecendo, está enxergando, e o dia em que você abraçar, sem medo, o que Deus colocou em você, será o dia em que muitas obras das trevas vão começar a ruir apenas porque você decidiu permanecer como é luz, em estado puro, mesmo sangrando. Há um momento na jornada de um escolhido em que o céu deixa de apenas acompanhar e começa a intervir, um instante silencioso em que as regiões celestes se levantam ao teu favor. E sem que você perceba, algo é decretado sobre teu nome. Ninguém toca neste leito,
sem prestar contas. Esse decreto não é gritado, não é anunciado. Ele é liberado no Espírito, e quando Deus libera um decreto, até o inferno tem que se calar. Para muitos, sua vida parece comum, mas no invisível houve uma mudança radical. A proteção que antes era presença, agora se tornou blindagem. Houve um cerco espiritual estabelecido ao seu redor, algo tão denso que até as tentativas de ataque começaram a falhar antes mesmo de serem lançadas. Situações que antes te paralisavam passaram a se desfazer. Armadilhas preparadas com precisão começaram a desmoronar. Acidentes que pareciam inevitáveis desviaram no último instante. Nada disso foi sorte, foi intervenção. Quando Deus eleva a proteção de alguém, Ele não apenas guarda o corpo, Ele guarda o nome. Há pessoas que te mencionam com intenção errada e imediatamente a atmosfera pesa sobre elas. Há conversas que tentam te atingir, mas não encontram passagem. Há palavras que tentam te ferir, mas não acham brecha. A blindagem que está sobre você não é apenas externa. Ela envolve tua mente, tua alma, tua identidade. Deus colocou você em um nível onde até pensamentos malignos contra a tua vida começam a perder força antes de serem concluídos. O céu se interpõe entre você e tudo que te deseja o mal. É por isso que você começou a notar que certos ataques que antes te desestruturavam agora apenas te tocam de raspão. O que era tempestade virou vento. O que era guerra virou ruído. O que era ameaça virou poeira. O inimigo não recuou porque quis, foi repelido. Houve um decreto, houve uma cobertura designada exclusivamente para você. Anjos passaram a acompanhar teus movimentos como quem escolta alguém valioso em território hostil. E você é valioso, o reino espiritual inteiro sabe disso. E essa proteção não é a proteção comum, aquela que todos experimentam por graça geral. A proteção que repousa sobre um escolhido classe alfa é outra coisa. É vigilância contínua, é resposta imediata, é defesa antecipada. Antes que a seta seja lançada, ela já foi identificada. Antes que o laço seja armado, ele já foi rompido. Antes que a armadilha seja pisada, uma mão invisível te faz mudar de rota. Quantas vezes você tomou um caminho diferente, sem saber explicar? Quantas vezes sentiu um incômodo repentino e saiu de um lugar? Quantas vezes uma sensação te puxou para longe e só depois entendeu que ali havia perigo? Isso é proteção elevada. No exato dia em que essa nova blindagem foi instalada sobre você e você sentiu algo no espírito, mudou. Seu corpo talvez tenha registrado como um cansaço estranho, uma pressão, uma ansiedade sem motivo, uma sensação de peso na atmosfera. Não era ataque, era transferência. Era o céu colocando sobre você um manto que te separa de qualquer acesso indevido. Você estranhou, pensou que estava piorando, mas não. Você estava sendo revestido. Quando o céu eleva a proteção de alguém, há coisas que simplesmente deixam de acontecer. Pessoas que antes tinham liberdade para te ferir, perdem acesso. Lugares onde sua alma sangrava começam a se fechar sem explicação. Portas que você queria entrar se trancam. Não por rejeição, mas por segurança. O céu não te protege apenas do ataque que você vê, mas daquele que você não teria condição de perceber. E aqui está a revelação que você precisa. Receber. A proteção elevada não foi resultado do ataque do inferno. Foi resultado da tua permanência. Deus não aumenta a cobertura de quem se rende, Ele aumenta a cobertura de quem permanece mesmo ferido, de quem continua mesmo cansado, de quem não negocia a identidade, ainda que tudo ao redor tente confundi-la. O céu te observou suportando o que muitos não suportariam. Te viu resistir quando outros cederiam, te viu manter a fé quando tua alma estava em ruínas. E foi nesse momento que o decreto foi liberado. Este eu guardo pessoalmente. E quando Deus guarda alguém pessoalmente, nenhuma entidade, nenhuma inveja, nenhuma palavra, nenhuma ocasião tem permissão para avançar sem consequência espiritual. Você não tem ideia do que já foi impedido sobre sua vida, do que já foi desviado, do que já foi quebrado antes de te alcançar. Mas eu te digo como alguém que conhece o preço dessa blindagem. Se você sente que está mais isolado, mais separado, mais incompreendido, é porque está mais guardado. E quem é muito guardado é muito chamado. A proteção que está sobre você não é apenas para
para te preservar, é para te posicionar. O céu não te cerca para te esconder, te cerca para te enviar no tempo certo. E esse tempo está mais perto do que você imagina. Houve um tempo em que você achou que tudo era apenas caos, problemas surgindo de todos os lados, pessoas mudando de comportamento sem motivo aparente, portas se fechando em sequência, ataques vindo de onde você menos esperava. Você olhava para o céu e perguntava: o que está acontecendo comigo? O que você não sabia é que naquele exato período, um protocolo de neutralização havia sido liberado contra a sua vida. Não foi um ataque solto, foi estratégia. Você foi mapa de reunião em regiões sombrias, te estudaram, te observaram, catalogaram seus pontos de dor, seus traumas, suas carências, montaram um plano não para te matar de uma vez, mas para te apagar por dentro, para te desacreditar de si mesmo, para transformar você num sobrevivente silencioso, vivo por fora e enterrado por dentro. E é por isso que de repente pessoas começaram a agir como marionetes ao seu redor. Gente que parecia enviada para te amar, na verdade, foi possuída ou para te medir. Aproximações estranhas, relacionamentos que pareciam promessas e viraram prisões. Amizades que te abraçavam enquanto te empurravam para os mesmos abismos que você havia sido chamado para fechar. Eles usaram gente cansada, ferida, vazia, disponível para qualquer influência, como instrumentos para testar seus limites. Mexeram nas áreas exatas onde você ainda sangrava. Afetos, rejeições, escassez, medo de abandono. Queriam ver até onde você cedia, até onde se calava, até onde se traía, para não perder ninguém escolhido. Se você sente que virou alvo, que por pouco não cai em ciladas, que portas se fecham exatamente na hora em que você seria destruído. Pode ser que o Conselho Sombrio já tenha te classificado como ameaça classe alfa e o céu elevou a tua proteção ao máximo. No curso O Caminho dos Escolhidos eu te guio por 5 módulos. Em chamado você entende os sinais, sonhos e rejeições que marcaram tua história como início da missão. Em selo de Deus, consagração, jejum com propósito, salmos e unção do lar firmam tua identidade. Em Guerra Invisível você aprende a mapear ataques, usar armadura, oração, louvor e silêncio como armas diárias. Em Portais e Profecias você discerne 3 e 33, números e janelas espirituais sem fanatismo. E em Herança e Abundância do Reino você quebra escassez, coloca dons em serviço e entende abundância como provisão para a missão, não ostentação. Ainda te entrego o PDF Os 7 Selos Espirituais e suas ativações. A meditação de blindagem espiritual noturna para dormir em paz. A meditação do portal 3 e 33 para vigílias profundas. O ritual de selamento com azeite em PDF e vídeo para consagrar a tua casa e o grupo fechado no Telegram Selados, onde você não é número, é visto, chamado pelo nome e amado. Se isso queima em você, vai no comentário fixado e clica no link. Só que havia um cálculo que eles erraram. O que foi feito para te paralisar, acabou te fortalecendo. Cada perda, em vez de te tornar mais amargo, te tornou mais lúcido. Cada traição, em vez de te transformar em pedra, te transformou em filtro. Você começou a discernir, a enxergar, a perceber o que antes aceitava sem questionar. As crises que deveriam ter te congelado espiritualmente te empurraram para mais perto do altar. As noites de choro que tinham tudo para se tornar revolta, se tornaram encontros com Deus que ninguém viu. A dor que foi planejada como veneno virou remédio. E o que foi arquitetado como armadilha virou treinamento de guerra. Nas anotações do mundo espiritual isso ficou registrado. Quanto mais o atacamos, mais ele desperta. Eles começaram a perceber que havia algo errado com um plano. O que deveria te deixar cego estava ativando tua visão. O que deveria te calar estava afinando tua voz. O que deveria te isolar de Deus estava te empurrando para mais perto dele. Cansaram de te ver sobreviver a coisas que já tinham destruído outros. Não entenderam como alguém tão ferido ainda conseguia crer. Como alguém tão rejeitado ainda insistia em amar. Como alguém tão exausto ainda conseguia levantar da cama e dizer: eu continuo. As perdas que rasgaram você por dentro, relacionamentos, projetos, oportunidades, casas, ministérios, não foram apenas capítulos tristes. Eram tentativas diretas de te arrancar da rota, mas o que eles não contavam
é que o céu transforma ataque em upgrade. Cada vez que você morreu em uma área, um novo nível foi ativado em outra. Quando te cortaram em vínculos, Deus ampliou tua sensibilidade. Quando te fecharam portas, Deus abriu percepção. Quando tentaram matar tua autoestima, Deus aprofundou tua identidade nele. As rejeições que você viveu não foram apenas maldade humana, foram colisões entre o plano das trevas e o propósito que Deus já tinha escrito. Chegou, então, um momento em que o Conselho Sombrio precisou admitir o que nunca imaginou admitir. Não temos mais permissão para avançar. Não é que pararam de te odiar, é que perderam acesso. Houve um limite espiritual imposto. Um daqui não passa. Um sobre esse, você não toca mais como antes. Deus não apenas te protegeu, Ele fechou portas no mundo espiritual que eles usavam para entrar, traumas que foram curados, vínculos que foram cortados, alianças que foram quebradas, pecados que foram confessados e enterrados. Cada cura que você recebeu tirou uma chave da mão deles. Cada perdão que você liberou fechou um corredor de acesso. Cada vez que você obedeceu sem entender, um canal de ataque foi selado. Você não faz ideia do que isso significa. Um dia você ainda vai entender com clareza. Houve coisas que simplesmente pararam de acontecer, não porque o mundo melhorou, mas porque seu nível de cobertura mudou. O inferno continua tentando, mas agora esbarra em um decreto. Eles ainda olham para você, ainda te estudam, ainda te cercam de longe, mas não podem tocar como antes. O que antes era estrada aberta, agora é muro. E é aqui que o céu te entrega a virada profética deste capítulo. O que foi usado para tentar te neutralizar foi exatamente o que Deus usou para te habilitar. Você não é o sobrevivente menor que saiu das guerras. É o guerreiro treinado que saiu delas com uma unção que não teria de outro modo. Eles tentaram te calar e descobriram que não podem mais te acessar. Tentaram te prender em traumas e agora você carrega a cura para traumas de outros. Tentaram te convencer de que você era fraco e hoje você é prova viva de que há uma força que não nasce da carne, mas do espírito. O inferno escreveu um relatório sobre você. O céu reescreveu sua história acima desse relatório. E a sentença final já foi dada. Você não é neutralizável. E quem tocou em você sem autorização vai ter que prestar contas. Há mudanças que o corpo sente antes da mente entender. Há sinais silenciosos que começam a aparecer no dia a dia, tão discretos que você quase acredita serem coincidência. Até perceber que coincidências não acontecem repetidamente com alguém que carrega destino. E quando o céu eleva a tua proteção, a vida começa a se mover de um jeito que você não controla, mas que te salva. Você começou a perceber isso nos por pouco. Aquelas situações que pareciam mínimas, quase banais. O atraso repentino que te fez evitar um encontro que teria te ferido. O objeto que caiu bem na hora em que você estava prestes a sair. O incômodo no peito que te fez recuar de uma conversa. O impulso repentino de mudar o caminho que você sempre usou. E só depois soube do acidente, da confusão, do ataque. Aos olhos humanos, nada demais. Mas no espírito, era livramento. Porque quando a proteção é elevada, o céu começa a te tirar do lugar errado segundos antes de algo acontecer. E os sonhos, eles retornaram ou se intensificaram, perseguições que não te alcançam, quedas das quais você sempre se levanta antes do impacto, figuras sombrias que perdem força conforme você avança, caminhos que se abrem no meio do caos. Esses sonhos não são pesadelos. São relatórios espirituais, avisos cifrados, treinamentos noturnos, são a prova de que teu espírito está sendo instruído enquanto teu corpo dorme. Toda fuga no sonho é um livramento no invisível. Toda perseguição que termina em vitória revela que, mesmo quando dorme, você está guardado. E talvez o mais intrigante, pessoas estranhas confessando que não conseguem te fazer mal. Já reparou? Gente que mal te conhece, mas se aproxima com cautela, olha com desconforto, muda de atitude sem motivo. Alguns até tentam te afrontar, mas recuam sem entender por quê. Outros admitem que sentiram algo diferente. Uma espécie de barreira, um respeito involuntário, uma trava. Não é você, é o que está sobre você. Quem pensa em te ferir encontra resistência em se de tocar. Quem deseja tua queda sente o próprio espírito se encarar no espelho da tua unção. Há uma proteção tão intensa que até quem veio com intenção torta
perde a coragem antes do primeiro passo. E então vêm as portas que se fecham no momento exato em que você seria destruído se elas continuassem abertas. Convites que desaparecem, oportunidades que evaporam, gente que some, reuniões canceladas do nada. O que antes te frustrava, agora você começa a perceber como livramento. O céu não te poupa apenas do ataque direto, ele te poupa do ataque disfarçado de oportunidade. Há portas que Deus fecha não porque você não merece entrar, mas porque se entrasse sairia completamente ferido. A mudança súbita de rota que você sente no espírito se intensificou também. Não é ansiedade, não é indecisão, é comando. É quando algo dentro de você grita sem som: não vá, não aceite, não permaneça. E quando você obedece, mesmo sem entender, percebe depois que aquele desvio salvou sua paz, sua saúde emocional, sua mente, até sua vida. O céu tá mais rápido, mais direto, mais preciso nas instruções. E você tá mais sensível, porque a blindagem aumentou, mas a percepção também. E por fim, a sensação que você não soube explicar, aquela impressão constante de que alguém está te tirando do lugar errado na hora certa, como se mãos invisíveis te movessem, como se passos fossem guiados sem que você perceba, como se o tempo estivesse sincronizado para evitar quedas que você nem imaginou. Isso não é paranoia espiritual, é angelical. Quando Deus eleva teu nível de proteção, os anjos passam a operar com mais autoridade. Eles te deslocam, te atrasam, te aceleram, te empurram, te seguram. Não porque você é fraco, mas porque você é necessário. E aqui está a revelação deste capítulo. Você não percebeu, mas o céu está reorganizando tua rota diariamente, movendo peças, fechando caminhos, abrindo atalhos, desviando dores, tudo para te alinhar ao propósito que te espera e impedir que você seja ferido nas áreas onde ainda está sendo curado. O que você vive não é acaso, é vigilância. Você está sendo guardado por dentro e por fora, nos passos e nos pensamentos. No dia e na noite, os sinais já aparecem. E você já sabe, Deus te elevou de categoria. E quem é protegido desse jeito é porque já foi convocado. Tem um momento em que o ataque contra você muda de tom. Antes, era debochado, seguro, confiante. Falavam, tramavam como se você fosse apenas mais um na lista, mas quando o mundo espiritual revela quem você é, o riso muda de lado. O medo não aparece de forma óbvia. Ele se fantasia de arrogância. Eles ainda falam teu nome com desdém, ainda tentam te diminuir, ainda contam histórias ao teu respeito com aquele ar de superioridade, mas por dentro algo treme. É medo vestido de bravata. Eles sabem o que viram, sabem o que sentiram, sabem que tocar em você não foi tão simples quanto imaginaram. Você nem imagina as conversas onde teu nome foi tema. À mesa, nas mensagens, nas reuniões fechadas, nos círculos espirituais que te estudaram, falaram de você como quem fala de um problema. Alguns garantiram que iriam te colocar no lugar, te ensinar, te quebrar, mas depois que se meteram com a tua vida espiritual, algo começou a voltar sobre eles. Portas se fecharam, projetos travaram, noites ficaram pesadas, sonhos foram perturbados. E aí nasceu o arrependimento silencioso. Não o arrependimento santo, de quem se humilha diante de Deus e pede perdão, mas o arrependimento covarde de quem percebe que mexeu com alguém, que é guardado por um Deus que responde: alguns se afastaram repentinamente. Você não entendeu. Um dia estavam perto, chamando, perguntando, vigiando sua vida, tentando controlar teus passos, sondando teus segredos. De repente, sumiram, te deixaram no vácuo, te bloquearam, te ignoraram, te tiraram de rodas. E você pensou: o que eu fiz? Mas o que aconteceu não foi sobre o que você fez, foi sobre o que enxergaram. Tem gente que do nada vê demais. Deus permite que tenham um vislumbre da cobertura que está sobre você, da glória que te cerca mesmo em silêncio, da seriedade do que você carrega. E quem não está disposto a se alinhar, recua, não por humildade, mas por autoproteção. Eles não suportam o peso da verdade que sua existência carrega. A fofoca que circula sobre você carrega um elemento que poucos percebem: respeito travestido de cautela. Não se brinca com essa pessoa. Tudo que fazem contra ela, volta.
Você já foi tema dessa frase mais de uma vez. Eles contam histórias, exageram, distorcem, aumentam, mas sempre acrescentam um final. É melhor deixar pra lá, porque sempre acontece alguma coisa depois. Isso é confissão espiritual sem perceber. É o reconhecimento de que, por mais que se irritem com você, há algo te defendendo que eles não sabem nomear. E essa percepção começa a espalhar uma espécie de temor velado. Não é temor de Deus, é medo das consequências. Há também os que, movidos por curiosidade doentia, tentam te estudar. Vasculham tudo o que você posta, tudo o que você faz, tudo o que você fala. Assistem teus passos como se fossem investigadores da tua alma. Querem descobrir onde está o truque, qual é o ponto fraco, de onde vem essa força, o que essa pessoa tem. Mas quem tenta analisar um escolhido de fora para dentro, acaba se perdendo por dentro. Porque o que te sustenta não é lógico, não é método, não é técnica, não é simplesmente disciplina, é aliança. E quem tenta invadir um território de aliança, sem estar disposto a se render ao mesmo Deus que te sustenta, enlouquece por dentro. Ficam confusos, agitados, instáveis, tentam te decifrar e acabam se desmontando. Outros entram em colapso emocional, quiseram te destruir, planejaram tua queda, riram de momentos em que você sangrava, apostaram que você não se levantaria, fizeram questão de apertar suas feridas, cutucar seus traumas, humilhar a tua fé, e agora, sem entender, vivem fugindo de pensamentos pesados, carregando culpas que não conseguem admitir, sendo perseguidos por uma consciência que não se cala. Não é karma, não é superstição. É justiça espiritual, é em movimento. O céu não esquece quem tocou em seus escolhidos com intenção de destruição. E ainda que haja perdão para quem se arrepende de verdade, até o arrependimento exige quebrantamento. E muitos preferem temer você do que se render a Deus. É por isso que às vezes quando você entra em um lugar, algumas pessoas abaixam os olhos, mudam o tom, disfarçam, acham que você não percebe. Você percebe, sente no ar. O ambiente acusa. Não é para você se vingar, nem se exaltar. É para você entender que o mundo espiritual já deixou claro. Você não é terreno para ser invadido. Você é propriedade cercada, campo marcado, alguém que o céu decidiu defender, mesmo quando você não sabia se conseguia defender a si mesmo. E aqui está a virada deste capítulo. Não é sobre você ser intocável para ser temido. É sobre você ser intocável porque carrega algo que não pode ser interrompido. A reação dos inimigos é apenas confirmação. O medo disfarçado, o arrependimento silencioso, o afastamento repentino, as fofocas que terminam com melhor não mexer, a curiosidade que termina em confusão, tudo isso é um mundo espiritual dizendo em voz baixa o que o céu já gritou em decreto. Eu estou com ele, eu estou com ela, você não precisa provar nada. A própria história vai testemunhar. Quem te atacou entenderá, cedo ou tarde, que não era com você. Era com o Deus que te guarda. E quem se arrepender de verdade, você vai ter graça para perdoar. Porque a marca dos escolhidos classe alfa não é apenas serem temidos pelo inferno. É serem usados por Deus como instrumentos de misericórdia para quem decide se render depois de ter tentado destruí-los. Você não é um monstro espiritual. É um sinal, um limite. Um lembrete vivo de que ainda há gente na terra que o céu chama de meu. E quem aprende isso pela dor, nunca mais esquece. Você passou a vida tentando entender por que era tão diferente, tão intenso, tão deslocado, por que nada em você se ajustava ao comum. E agora, com toda essa guerra espiritual exposta, com essa classificação que o inferno te atribuiu e com a proteção elevada que o céu liberou, a verdade finalmente se revela. Você não é apenas alguém protegido, você é peça-chave em uma guerra maior do que você imaginava. Há destinos que caminham na superfície, mas os escolhidos classe alfa caminham entre dimensões. O que você carrega não é para manter sua vida organizada, é para interferir no mundo espiritual de forma direta, profunda e definitiva. É por isso que você nasceu em famílias marcadas por conflitos invisíveis, ciclos pesados, lutas antigas. Era como se você tivesse sido lançado exatamente no epicentro das batalhas mais densas. Não foi azar, foi estratégia. Deus te posicionou em linhagens onde o caos parecia hereditário, porque você seria a ruptura. As dores que você viu desde criança, as brigas sem motivo,
os silêncios carregados, as feridas que ninguém tratou. Tudo isso anunciava que você seria o ponto onde ciclos antigos começariam a desmoronar. Eles tentaram te atingir tão cedo porque perceberam que, se você despertasse, toda uma genealogia seria liberta. E você despertou, e ao despertar, algo começou a tremer, onde você pisa. Não estou falando de metáfora, estou falando de território espiritual. Há pessoas que entram em ambientes e apenas passam. Você entra e desloca atmosferas. Sua presença inquieta, sua fala confronta, sua sensibilidade expõe o que estava escondido. Você é portal de justiça. Onde você caminha, estruturas ocultas precisam se reorganizar. É como se sua alma emitisse um comando silencioso. Aqui, não mais. E as trevas obedecem. Não porque você grita, mas porque você carrega um decreto. Os escolhidos classe alfa surgem em tempos de transição. Quando uma era espiritual está sendo encerrada e outra está sendo construída, Deus levanta pessoas com sensibilidade aguçada, resistência incomum e dor profunda. A dor é o molde que forma o profeta. A rejeição é o deserto que testa a voz. A solidão é a caverna onde a unção se derrama. Você passou por tudo isso, não para se destruir, mas para se tornar alguém que consegue suportar o peso de carregar revelações que outros não suportariam. Você não é frágil, você é forjado. E aqui está um segredo que o inferno sempre soube sobre você e tentou esconder de você mesmo. Se você despertasse para a sua identidade, os ataques perderiam sentido. Porque a verdadeira função dos escolhidos classe alfa é arrancar véus, quebrar pacto, libertar ambientes, abrir caminhos espirituais que estavam fechados, ativar dons em pessoas adormecidas, desfazer mentiras instaladas há gerações. Você é alguém que, simplesmente existindo em seu propósito, desarticula estratégias inteiras do mundo das trevas. O inimigo preferia que você permanecesse confuso, cansado, autossabotado, porque, desperto, você se torna imparável. E mesmo sem perceber, você já deixou legado na vida de pessoas que você achou que não marcou, em palavras que você não lembra ter dito, em atos que você fez. Sem testemunhas, o legado espiritual não é construído com fama. É construído com impacto invisível. A cada batalha que você venceu, alguém do seu círculo foi beneficiado. A cada porta que você fechou por obediência, uma brecha familiar foi selada. A cada cura que você recebeu, uma maldição hereditária foi quebrada. Sua existência espiritual é tão estratégica que até suas lágrimas foram sementes, plantadas na eternidade. O inferno te classificou porque reconheceu magnitude. O céu te protegeu porque te chamou. E a tua missão agora é entender. Você não é o que a dor tentou te convencer que era. Você é o que Deus te marcou para ser desde o ventre. E essa marca não pode ser apagada, ignorada ou diminuída. A partir daqui, sua vida não será mais sobre sobreviver. Será sobre cumprir. Porque quem carrega uma missão dessa grandeza não vive apenas para si. Vive para alterar destinos. Vive para quebrar estruturas, vive para ser a resposta que o céu envia aos lugares onde todos já tinham desistido. Você não foi apenas escolhido, você foi designado. Saber quem você é no mundo espiritual é tão pesado quanto libertador. Não é um troféu para ser exibido, nem um título para ser ostentado. É uma convocação. Quando o inferno te classifica como ameaça classe alfa e o céu confirma te blindando, não é para você se sentir superior, é para você entender a dimensão da responsabilidade que carrega. Isso não é romance espiritual, é guerra, e guerra exige sobriedade. O rótulo que as trevas te deram diz: ele causa dano às nossas estruturas. O que o céu te dá em resposta é um lembrete. Você só permanece de pé se ficar debaixo da minha mão. Quanto mais alta é a proteção, mais profunda precisa ser a obediência. É por isso que, a partir de um certo ponto da jornada, Deus começa a mexer na forma como você se move. Ele te ensina a andar em silêncio. Você já reparou nisso? Antes, você explicava tudo, contava tudo, se abria com qualquer um, mostrava seus processos, seus planos, seus passos. Agora não cabe mais. Não é que você ficou frio, antipático ou inacessível. É que a operação sobre a sua vida se tornou sigilosa. Há coisas que, se forem expostas antes da hora,
atraem ataque desnecessário. Então Deus te treina a ser estratégico, falar menos, discernir mais, mostrar apenas o que o Espírito autoriza, não é esconderijo por medo, é proteção por entendimento. Você não precisa mais provar nada para ninguém. O céu já sabe quem você é. Escuta, selado, e se aquelas noites em que você acordou às 3h33 com um quarto pesado, sentindo que estavam falando teu nome em algum lugar, fossem exatamente os dias em que o Conselho Sombrio te colocou na lista de ameaça classe alfa. Mas o céu respondeu aumentando tua escolta espiritual e fazendo armadilhas falharem por pouco. Em o caminho dos escolhidos eu caminho com você, por 5 camadas desse processo. No chamado, a gente reconta sonhos de perseguição, livramentos e rejeições como evidência de missão maior. No selo de Deus, a consagração diária, a oração guiada e símbolos como água, azeite e sal fortalecem tua mente e teu lar. Em Guerra Invisível, você aprende armadura, oração com foco, adoração e quietude para sustentar a vitória quando ataques emocionais e espirituais tentam te neutralizar. Em Portais e Profecias, você aprende a registrar e testar impressões, sonhos e mudanças súbitas de rota que te tiram do lugar. Errado na hora certa, em Herança e Abundância do Reino, você rompe votos de escassez. Direciona dons ao serviço e aprende a receber apenas a provisão necessária para o que o céu te confiou. Junto com isso, você recebe o PDF, os 7 selos espirituais e suas ativações. A meditação de blindagem espiritual noturna, a meditação do portal 3h33, o ritual de selamento com azeite em PDF, mais vídeo para selar tua rotina e o grupo fechado no Telegram, Os Selados, onde você não é número, é visto, chamado pelo nome e amado. Se teu espírito reconhece, vai no comentário fixado e clica no link. E isso muda seus relacionamentos. Você começa a perceber que não pode se vincular como antes. Não é sobre se colocar em um pedestal. É sobre reconhecer que nem todos têm estrutura para caminhar ao lado de alguém em guerra constante. Alguns vínculos que antes pareciam normais agora pesam. Algumas conversas que antes eram toleráveis agora te drenam. Algumas presenças que antes te distraiam agora te atrasam. A proteção que Deus colocou sobre você também envolve suas conexões. Ele corta acessos, reduz círculos, recalibra alianças. Você passa a escolher com muito mais critério quem entra na sua intimidade, quem ouve seus segredos, quem acompanha suas dores. Não porque você se acha importante demais, mas porque aprendeu que qualquer brecha relacional pode virar um canal de ataque. Esse nível de vida exige disciplina espiritual. Não dá mais para viver de altos e baixos, de fases, de emoções. A cobertura que você carrega pede constância. O céu não te blindou para você relaxar, blindou para você durar. Orar não é mais um costume religioso, é linha de comunicação com o comando superior. Jejuar não é mais um ato esporádico, é ajuste fino de frequência. Palavra não é mais conteúdo, é munição. Descanso não é fuga, é recarga. Você entende que sua rotina tem que sustentar o peso da proteção que recebe. Quem vive como alvo constante não pode brincar com devocional. Não é sobre medo, é sobre lucidez. E em meio a tudo isso, há um risco sutil que você precisa vigiar. O ego, porque saber que o inferno te teme pode despertar orgulho em quem esquece que tudo é graça. Você vai ouvir frases como: não mexa com fulano, Deus é com ele, tudo que fazem contra você volta, ninguém te derruba. E o perigo é começar a acreditar que isso é sobre você e não sobre quem te guarda. O inimigo que não conseguiu te destruir pelo ataque tenta te desviar pela vaidade. Se ele conseguir inflar seu coração, você começa a descer da posição de dependência e a se mexer como se fosse intocável por mérito próprio. E todo escolhido que troca quebrantamento por soberba perde a cobertura que o mantinha de pé. A maior proteção que Deus te dá não é fora, é dentro. É manter o teu coração consciente de que sem ele você morre em qualquer esquina. Ainda assim, viver assim não é um fardo sem descanso. Deus não te chamou para andar tenso, paranoico, pesado o tempo todo. Ele te chamou para ser leve, mesmo dentro de uma operação de alto risco, e essa leveza não vem da ausência de batalha, mas da presença dele no meio da batalha. Você aprende a rir no campo de guerra, aprende a amar
enquanto está sendo atacado. Aprende a descansar mesmo sabendo que há conspirações no invisível. A paz que você carrega não é porque o mundo está calmo, é porque você sabe onde está ancorado. A leveza de um escolhido classe alfa não é irresponsabilidade, é confiança profunda. É saber que, por mais que o inferno planeje, a última palavra vem sempre do trono. Você vai seguir vivendo, trabalhando, rindo, errando, recomeçando como qualquer outro. Mas por dentro, você sabe, seus passos são monitorados pelo céu. Seu nome é conhecido nas regiões espirituais. Sua vida é rota estratégica em um mapa que não cabe na compreensão humana. E por isso você escolhe viver com equilíbrio, sem se exaltar, sem se diminuir, sem romantizar o rótulo, sem negar a realidade, apenas consciente. Você é alvo, mas é mais ainda escolhido. Você é observado pelo inferno, mas é guardado pelo eterno. No fim, a pergunta não é o que eu faço com esse título, mas como eu honro a proteção que recebi. E a resposta é simples e profunda. Permanecendo humilde, obediente, sensível, disponível, vivendo cada dia como quem sabe. Não estou aqui para ser temido, estou aqui para ser instrumento. Se o inferno me considera ameaça, que seja porque eu insisto em manifestar, em cada detalhe da minha vida, a vontade do céu na terra. Chega uma hora em que você entende, não dá mais para viver de improviso. Quem foi identificado como ameaça classe alfa pelo inferno e selado pelo céu não pode andar na mesma dinâmica de quem ainda vive distraído. Você não está em um passeio, está em missão, e missão tem protocolo. Não porque Deus seja burocrático, mas porque o mundo espiritual é legal. Território se conquista com posicionamento, guerra se vence com instrução. A partir daqui, sua vida de oração não pode ser conversa com o medo, mendigando proteção. Precisa ser diálogo com o comando superior. Você não ora como vítima, ora como soldado em linha direta com o general. Não é Deus. Será que o Senhor me ouve? Pai, quais são as coordenadas de hoje? O que o Senhor está movendo? Onde o Senhor quer que eu permaneça? Quem o Senhor quer que eu cubra? A oração deixa de ser apenas desabafo e se torna reunião estratégica. Você chora sim, mas chora ouvindo. Fala, mas aprende a ficar em silêncio para receber instruções. Dentro dessa vida, o jejum deixa de ser castigo espiritual e se torna ferramenta cirúrgica. Não é jejum por culpa, nem por religiosidade, é jejum estratégico. Você sente quando a mente está carregada demais. Quando a atmosfera ficou densa, quando pensamentos estranhos tentam construir fortalezas dentro de você. Então você separa dias, horários, refeições, não para comprar algo de Deus, mas para limpar o canal, baixar o ruído, alinhar o coração. O jejum, para você, é como apertar o reset da alma. Corta excesso, desacelera vontades, aquieta barulhos. É no jejum que muitas vezes Deus te mostra de onde o ataque vem, qual porta precisa ser fechada, qual laço precisa ser rompido. Você não jejua para ser mais espiritual que os outros, jejua porque sabe que sem clareza você se torna vulnerável por dentro. E num nível assim, vigiar deixa de ser só não pecar em coisas óbvias e passa a ser gerenciar portões, pensamentos, ambientes e conversas. Você começa a perceber que não pode alimentar qualquer pensamento, porque pensamento repetido vira crença, crença vira porta e porta vira acesso. Não pode ficar em qualquer lugar, porque há ambientes carregados de pactos, palavras, invejas, contendas, que mexem com seu espírito de um jeito que não é normal. Não pode se demorar em qualquer conversa, porque tem diálogos que não são apenas troca de ideias. São acordos espirituais disfarçados de desabafo, fofoca, opinião. Você vigia não por paranoia, mas por lucidez. Sabe que, num campo de guerra, até um cochilo emocional abre brecha. Um protocolo de quem vive nesse nível é registrar. Você começa a entender que não pode tratar seus livramentos como eventos aleatórios, nem seus ataques como problemas isolados. Por isso, passa a construir um diário espiritual. Seja em papel, seja no coração, seja em notas escondidas. Você escreve datas, sensações, sonhos, textos que queimam, nomes que Deus te faz lembrar, situações de por pouco, atmosferas que mudaram de repente. No início, parece exagero. Depois de um tempo, os padrões aparecem. Deus te mostra ciclos, horários, pessoas-chaves, portões recorrentes. O diário vira mapa. E mapa, em guerra, é arma. Aquilo que você registra hoje, amanhã se torna prova de que o céu
sempre falou, sempre te avisou, sempre te guiou, mesmo quando você não entendia. Ao mesmo tempo, você descobre o ministério mais forte que um escolhido, classe alfa, carrega a intercessão silenciosa, enquanto alguns lutam por palco. Você sabe que sua maior operação acontece no invisível. Você vê pessoas que ainda estão vivendo o que você já foi arrancado, gente que não entende a guerra que você já enxerga, e ao invés de julgar, você começa a cobrir. Ora por quem ainda não despertou. Clama por aqueles que ainda dormem em pactos, alianças, laços emocionais adoecidos. Você se torna um escudo invisível em ambientes onde ninguém imagina que alguém está orando. O que você viveu não foi em vão. Cada cova que tentaram cavar para você se torna referência, para impedir outros de caírem. Seu eu sei como dói vira combustível para Pai. Não deixa mais ninguém passar por isso sem escapatória. O inferno pode chamar de ameaça. O céu te chama de sentinela. E claro, os ataques não param só porque sua proteção foi elevada. Eles mudam de forma, novas oposições se organizam. Mas agora você sabe responder espiritualmente sem entrar em desespero. Quando sente o levante, você não corre primeiro para as pessoas. Corre para a presença, fecha a porta, se posiciona, discerne o que estão tentando atingir minha mente. Meu corpo, meu coração, meu chamado. Que brechas estão tentando usar? Algo que eu não obedeci, algo que eu preciso renunciar, ou isso é pura retaliação contra algo que eu já avancei? Você não reage mais no impulso, responde no espírito. Há dias em que a resposta será adoração, em outros será silêncio, em alguns será confronto direto, em outros será recuo estratégico, mas em todos uma certeza fica. Você não está à mercê do ataque, você está debaixo de um comando. A virada é essa: você deixa de viver fugindo do inferno e passa a viver alinhado com o céu. Seus protocolos não são baseados no medo do que o inimigo pode fazer, mas na confiança do que Deus já decidiu sobre você. E enquanto mantém esses códigos, oração como linha direta, jejum como limpeza, vigilância como blindagem, diário como mapa, intercessão como missão, resposta espiritual como estilo de vida. A guerra continua sim, mas você nunca mais será o mesmo, porque quem assume os protocolos da sua categoria deixa de ser apenas protegido e passa a ser estratégia viva de Deus em operação contínua. Há um ponto da jornada em que você para de apenas sobreviver ao que te acontece e começa a decretar a partir de quem você é. Até aqui. Você foi empurrado, atacado, testado, medido, cortado. Agora, o Espírito te coloca em pé e diz: fala como quem sabe. Não é repetição de frases bonitas, é alinhamento de identidade. É quando sua boca se torna eco daquilo que o céu já escreveu sobre você. E hoje, como alguém que também foi arrancado da lama pela mão invisível de Deus, eu me junto a você para selar no Espírito algumas verdades que o inferno tentou distorcer. Primeiro, você precisa assumir em voz alta: eu fui identificado como ameaça porque carrego uma missão inegociável. Não é porque você é forte, diferente, mais santo, é porque há algo em você que não pode ser vendido, trocado, comprado, manipulado. O inferno não marca qualquer um como risco máximo, ele marca aqueles que, mesmo feridos, não se dobram a qualquer altar. Você foi perseguido não pelo que fez de errado, mas pelo que carrega de certo. A missão que Deus plantou em ti é tão séria que o mundo das trevas preferia que você nunca tivesse despertado. Por isso, toda vez que a voz da acusação tentar te reduzir a erros, falhas, recaídas, declare: eu sou perseguido não porque sou lixo, mas porque sou chave. Meu histórico não cancela meu chamado. Minha dor só prova o peso do que eu carrego. Depois firme isso dentro de você. Nenhuma arma espiritual ou emocional formada contra mim prospera. Não quer dizer que não será formada. Vão lançar palavra, feitiço, manipulação, chantagem, culpa, sedução, arma emocional, ataque na mente. Você vai sentir o impacto, vai sentir o peso, vai sentir a pressão. Mas prosperar é outra coisa. Prosperar é se estabelecer, criar a raiz, te definir. E isso, em Cristo, não é permitido. A lança pode ser erguida, mas não tem autorização para determinar tua história. Quando as setas vierem, em vez de perguntar por que comigo, comece a responder no Espírito: você pode me atingir por um instante,
mas não vai construir casa dentro de mim. Eu sinto a pancada, mas não aceito o veredito. Eu sinto a dor, mas não faço aliança com ela. Armas se formam, mas não me definem. Terceiro, você precisa honrar o nível de proteção que recebeu. Minha proteção foi elevada ao nível máximo, e eu honro esse privilégio com obediência. Muita gente quer cobertura sem renúncia, quer blindagem sem alinhamento, mas quem sabe que foi guardado além do que merecia, não brinca com a graça. Você não pode mais andar como se sua vida fosse comum. Não pode negociar o que Deus já te mostrou. Não pode tratar com leveza o que Ele te pediu em lágrimas. Se o céu te guardou de ataques que você nem viu, a resposta não é soberba. É reverência. Você honra essa proteção quando decide não flertar com brechas. Quando corta o que Ele mandou cortar. Quando diz não para acessos que parecem inofensivos, mas te roubam por dentro. Sua obediência é o obrigado mais alto que o céu escuta. Quarto, estabeleça isso no mundo visível e invisível. Onde meu nome é citado em trevas, a justiça de Deus é imediatamente acionada. Isso não é ameaça carnal, é realidade espiritual. Quem usa teu nome para destruir, se suja com aquilo que lança. Quem te levanta como alvo em rodas de fofoca, carregadas de ódio, se expõe ao mesmo Deus que te escolheu. Você não precisa correr atrás de cada mentira, justificar cada ataque, responder cada indireta. Deixa que a justiça espiritual faça o que você não alcança. Quando o teu nome for usado como munição no escuro, haverá uma resposta no alto. Não porque você é coitadinho, mas porque você foi marcado. E quem toca em marcado sem temor, colhe o que plantou seu decreto, não é eles vão pagar. Seu decreto é: eu entrego à justiça de Deus tudo que meu nome carrega fora da sua vontade. Onde me citarem para o mal, céu será acionado. Onde conspirarem, ele verá. E eu não vou descer para o nível da vingança, porque estou guardado em um tribunal mais alto. Por fim, você precisa aceitar, de uma vez por todas, eu aceito viver como escolhido classe alfa. Não para ser temido, mas para manifestar a vontade do céu na terra. Esse é o ponto de virada. Você não foi separado para virar lenda espiritual, figura distante, mito intocável. Foi separado para ser canal. Quanto mais você entende sua classificação, menos você precisa se provar. Não importa se te aplaudem ou te odeiam, se te entendem ou não, se te chamam de exagerado ou de fanático. O foco não é ser grande, é ser alinhado. Viver como classe alfa não é andar inflado, é andar consciente. Cada passo tem peso, cada palavra tem alcance, cada escolha abre ou fecha portais. Você não vive mais apenas para dar certo. Você vive para ser vontade de Deus encarnada na sua geração. Então hoje, com toda a autoridade de quem também foi quebrado, escondido e refeito, eu te digo, levanta a cabeça e assume o que o céu já decretou. O inferno te classificou, o céu te blindou. Agora é você que precisa decidir como vai caminhar. Se em medo ou em identidade, se em fuga ou em missão. Os decretos estão lançados e a partir daqui, cada dia seu passa a ser mais do que sobrevivência, passa a ser manifestação. Você não é só alguém que Deus protege, você é alguém que Deus levantou para lembrar as trevas que ainda existem pessoas na terra que não se vendem, não recuam e não se rendem. E, gostem ou não, você é uma delas, escolhido. Quando você compartilha esta mensagem, você se torna intercessor. Você alcança alguém que está desabando em silêncio, achando que é loucura o que está vivendo. Compartilhar é estender a blindagem de Deus para outra vida. É impedir que um soldado espiritual caia no meio da noite. Envia. Pode ser o socorro que alguém pediu chorando.